Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa de hoje, eu quero abordar daqui a pouco o discurso, quer dizer, continuar abordando daqui a pouco, o discurso proferido na ONU pelo presidente Bolsonaro. A grande repercussão, né, do discurso do presidente, não vou nem abordar o discurso em si, até porque ontem eu falei, né, exaustivamente do teor do discurso. Mas eu quero abrir o programa de hoje e quero ouvir a sua opinião, ouvir a sua opinião sobre o fake news. Fake news na campanha eleitoral. O jornal Correio do Estado está publicando hoje uma matéria aqui sobre o fake news, denúncias levadas à Polícia Federal pelo prefeito Marquinhos Trade e pelo deputado estadual Coronel Davi. A ousadia dos hackers, né, é tão grande que, além do fake news, estão agora partindo com muito mais violência e ousadia sobre o telefone das pessoas. Estão invadindo os telefones, os aplicativos de bate-papo, de conversa, como aconteceu com o Intercept e a Operação Lava Jato. E o fake news em si, né? A notícia falsa, que é o que o pessoal... Vou desligar esse ar aqui. Que é o que o pessoal mais reclama. Eu disse hoje de manhã, vou repetir daqui a pouco no programa Bronca Total, na difusora, que é uma ameaça ao sistema eleitoral e à própria democracia. À medida que contamina, né, todo o processo, à medida que compromete, né, a própria lisura do processo, o fake news. Agora o fake news existe, está aí. A lei pode impedir o fake news? Não. Mas pode reduzir o estrago do fake news se proibir o uso de robôs e o impulsionamento. São duas coisas que terminam em vírus, né? Incontrolável. E eu, desde a campanha passada, é que eu reclamo isso. Aqui os veículos brasileiros não podem fazer propaganda eleitoral, a não ser sob o controle da lei eleitoral. A lei eleitoral controla tanto que está se criando um candidato secreto. Daqui a pouco o candidato não pode nem falar que é candidato, que pode ter o seu registro cancelado. Candidato não pode colar cartaz no poste. Candidato não pode patrocinar bonés, camisetas, comícios, né, showmícios, outdoor. Propaganda no rádio e na televisão fica restrita
horário eleitoral gratuito que ninguém assiste. O eleitor assiste os debates. A propaganda eleitoral gratuita, a não ser a propaganda dos candidatos a cargos majoritários, de governador, presidente da República, então ninguém assiste. Tanto que ninguém assiste, que o Bolsonaro, por exemplo, na eleição passada, sem tempo na televisão. E o PSDB tinha quase meia hora. Alckmin, não sei o quê. O MDB mais o PT, outro espaço enorme. E o PSL do Bolsonaro não tinha nada, não tinha tempo, não era questão de segundos. Dava mal para mostrar a cara do candidato e acabou. Ganhou a eleição. Mostra que o horário eleitoral gratuito não resolve nada. Nos jornais é permitida a publicação paga de apenas 1/4 de página. Não pode passar disso. Por edição. E pasme os senhores, nos sites nacionais, onde é permitida a propaganda eleitoral, só pode fazer propaganda de graça. Então, se eu tenho um site concorrido, ou um outro site que tem aí, o MediaMax, Campo Grande News e tal, G1, só podem publicar propaganda gratuita. Não pode cobrar. Pode até publicar, mas não pode fazer de graça. Não pode. Não pode. Aliás, não pode cobrar. De graça pode. Agora, por que eu vou fazer propaganda gratuita? Não vejo função do ponto de vista financeiro e econômico, do ponto de vista empresarial, eu não vejo qual a vantagem de eu fazer uma propaganda de graça. A não ser para um amigo meu. Como eu tenho muitos amigos, então eu inviabilizaria o processo de gratuidade através do site. Os sites brasileiros não podem cobrar. Agora, os aplicativos internacionais podem. A rede social, por exemplo, você pode impulsionar na rede social. Quer dizer, as empresas nacionais não podem ganhar dinheiro na campanha, é proibido, porque configura o abuso do poder econômico. Mas para pagar o Facebook, pode. Para pagar o WhatsApp, pode. Para contratar o robô, pode. E aí, há inclusive uma burla, né? A lei eleitoral, que não permite a doação de empresas, a doação de pessoas jurídicas aos partidos e candidatos. Mas as empresas colocam os impulsionamentos a favor de um ou outro candidato. Compra robozinhos. Há o caso famoso da Avan, na eleição passada, que contratou milhares de robôs para impulsionar a candidatura do Bolsonaro. E até hoje estão contratados os robôs. E até hoje estão ativados os robôs. Não sei se outros candidatos, mas no Bolsonaro já foi constatado que há robôs. Tão bem conectados que tem até sistema de busca. Se você criticar o Bolsonaro hoje, em qualquer mídia da rede social, você tem a resposta imediata. O robozinho está lá de olho. Ou você recebe uma resposta que já está pronta, de acordo com a sua pergunta. Se não tiver a resposta pronta, você recebe um meme. Pode abrir e falar do Bolsonaro. Falou do Bolsonaro, aparece um voluntário, né, para responder. Se não tiver o voluntário, tem o robozinho. Robozinho que não é patrocinado pelo candidato. Patrocinado por um amigo, por um empresário, por uma pessoa que quer, é militante, que tem recursos. Por empresa, a empresa paga.
Então, o que a Justiça Eleitoral tem que fazer? Proibir robôs e impulsionamento. Porque enquanto não fizer isso, isso eu falo na campanha eleitoral. É claro que é preciso, o hacker é crime, crime. Então, tem que ligar-se ao hacker para impedir o hackeamento de publicações, porque é através do hackeamento que eles criam, né, o face news, fake news. Eu falo face news, né? Que é quase a mesma coisa. Então, o cara pálida, você. É isso aí. É isso aí. Não vai resolver o problema do fake news se não resolver o problema do impulsionamento. Como é que eu vou morrer e não vou aprender a mexer com esse troço aqui? Também não tem nada a ver. Então, fake news, não adianta ficar bronqueando, brigando com. Porque, primeiro, a polícia não vai dar conta de resolver. Segundo, na eleição passada aconteceu da Polícia Federal, está toda ela ao lado do Bolsonaro. Então não ia fiscalizar, ia deixar. E como o Bolsonaro ganhou a eleição, também larga lá. Está cheio de hackers, de robozinho, todos eles financiados por alguém. Já descobriram o velhinho da Havan, que é um dos maiores patrocinadores de robozinhos. Estão lá, soltos robozinhos. Quanto custa? Sei lá. Eu nunca contratei. Mas alguém contrata e alguém sabe quanto é que custa. E é crime, porque é crime eleitoral. Que sobretudo se patrocinado por empresa, por pessoa jurídica. E ser patrocinado por pessoa física que esteja investindo mais de 10% daquilo que ele ganha na época da eleição. Porque depois da eleição também não há proibição, não. Então é preciso, né? E para esse ano não tem mais jeito. A campanha eleitoral do ano que vem vai ser um Deus nos acuda, né, com essa história de robô. Robô para lá, robô para cá. Aí faz o teste aí. Põe na rede social aí, no Facebook, no WhatsApp. Qualquer coisa falando do Bolsonaro. Na hora vai aparecer uma resposta. Na hora. Não sei se no Lula, no PT, não sei se aparece aí. Eu não fiz nem o teste. Fiz o teste no Bolsonaro, que me falaram que era o que estava comandando aí o processo aí. E deu isso aí. Bolsonaro, falou Bolsonaro, já tem uma resposta imediata. Ou seja, um voluntário, né, que são muitos voluntários, ou um próprio robozinho respondendo. Geralmente o robozinho coloca lá um meme, né? Uma coisa falando mal do Lula e tal. Quando você critica o Bolsonaro e não a resposta pronta. E, geralmente o robozinho se encarrega por fazer a própria resposta. Mas, gente, muita crítica aí ao discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Muita gente. A polarização continua. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor, aqueles que acham que o Bolsonaro foi muito bem, aqueles que acham que o Bolsonaro deu vexame. A realidade é aquilo que o Bolsonaro disse, que ele não foi lá para falar abobrinha, né?
foi lá para falar. E fez um discurso. O discurso teve uma enorme repercussão, que quando é a favor, é repercussão, mas quando é contra também é repercussão. E ele falou aquilo que ele queria falar. Não foi lá para atender o protocolo, né? Protocolar tem que falar, não. Foi lá para falar uma abobrinha, foi lá para falar o que ele tinha que falar. Convencido ele de que aquilo que ele falou é exatamente aquilo que ele devia falar. É claro que opinião tem tudo quanto é lado, né? Acho que ele devia ter falado de um jeito, que ele devia ter falado do outro, que ele falou. Agora o que ele falou foi tudo friamente calculado. Falou bobagem? Calculada. Cada palavra que ele leu ali naquele discurso dele, que ele estava lendo o discurso, né, porque ele fazia assim. E um parágrafo era um lado, no outro parágrafo outro lado. Foi, como diz o Chapolin Colorado, friamente calculado. Uns entenderam que foi exagero, outros entenderam que foi vazio, outros entenderam que foi fake news e tal, mas ele calculou tudo. Ele não perdeu um segundo de discurso dele. Contrário de outros, né, chefes de Estado, oradores que foram lá e que fizeram lá um discurso à la Dilma, né, que não dizia nada com a história. Ele não foi lá e deu recado. Para o público interno, tudo bem. Aproveitou o grande palanque internacional para se dirigir ao público interno. Mas dirigiu-se também ao público externo. Colocou uma posição altamente corajosa do ponto de vista ideológico. Ele assumiu a sua condição de direitista, de político da direita. O que o senhor Lula não teve coragem de fazer com relação à esquerda. O que a senhora Dilma não teve coragem de fazer com relação à esquerda. E assumir. O Bolsonaro foi lá e assumiu a sua direita. Direita escancarada, somada à direita do Trump. Eu não sou obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar, mas todos têm que aceitar de que ele fez aquilo que deveria fazer. Aquilo que ele se sentiu bem fazendo. Aquilo que ele fez para atender o seu público, o grande público dele, que representa hoje, segundo as pesquisas, cerca de 30%, né, de uma posição consolidada do eleitorado brasileiro. Tem uma pesquisa ontem, tem 30% de ótimo e bom, 30% de regular, 30% de péssimo, ruim e péssimo e tal. Não é ruim, não. Está ótimo para ele. O eleitorado brasileiro. Opa, espera um pouquinho aqui, tá. Calma aí, Sérgio Cruz. Calma aí, Sérgio Cruz. É o delay aqui. Falou bem. Eu não concordo com o que ele fala. Sou obrigado a concordar com quem as pessoas. Com aquilo que as pessoas falam. Mas ele deu recado. Ele deu recado. O Trump deu recado. A moda deles, né? Eu não sei que recado eu daria, né? Mas com certeza o recado dado pela Dilma Rousseff, pelo Lula, Bolsonaro, o Temer nem sei se foi lá, nem me lembro. Não tem nada a ver. Vai lá fazer um discurso meramente protocolar, não aproveita o espaço
para dar o recado. E foi lá só gastar dinheiro. E há muitos anos, né, o Brasil não aparecia. Ia lá só para dar um recadinho, lá para atender formalidade, o presidente ia embora. Gastava uma grana, porque o Indinho, acha que para mim. Foi lá, que recado é que o Lula deu? Que a Dilma não deram recado nenhum. O Bolsonaro foi aí e deu recado. Falou uma série de coisas que não existe e tal. Mas falou. Recado dado. Agradecer a audiência do João Carlos Fernandes Maciel, da Ivani Amalfi. Ivani Amalfi, que diz aqui: quem criticou foi os desesperados perdedores da teta. Não sei, o pessoal acha que todos os críticos do governo são ex-mamadores, né? Estava lá pendurado, não tem teta nenhuma, né? Teta vazia, né? Rosalvo Inácio mandando um abraço, muito obrigado. Rubens Gonçalves. É uma propaganda, deve ser propaganda aqui, né? Tereré. João Carlos. João Carlos dizendo aqui que ele simplesmente disse que o Brasil está sob nova direção. Direção? Não é crítico, João Carlos, mas direção de quem? Hein? Quem está dirigindo o Brasil? Ele está dirigindo o Brasil? Eu acho que o Brasil continua faltando direção. Mas o discurso dele foi realmente afirmativo. É o discurso que cada chefe de Estado deveria fazer. Vai lá falar do seu Estado. Vai lá usar o palanque internacional para falar para o seu país, pro seu povo. Falar. Fazer discurso mesmo. Não adianta ele falar contra a França, contra Cuba, contra a Venezuela, porque isso todo mundo já sabe. Aqui no Brasil tem gente que entende mais de Cuba e de Venezuela do que do próprio Brasil. Então, fala do Brasil. Mostra o Brasil que ele quer construir. É isso que falei ontem aqui, que para mim não foi nenhuma surpresa o discurso, porque eu já conheço o discurso. Não tem nada de novo no discurso do Bolsonaro. Mas ele foi reafirmar a sua posição política. Não foi lá para enganar ninguém, para bater passar a mão na cabeça de ninguém, foi lá. Não foi um discurso feito por ele e nem por calouros, né? Foi um discurso altamente profissional. Um discurso de marketing político. Só isso. Foi lá, num dia voltou no outro. Foi muito bem e fez muito bem. Agora, essa história de liberdade de expressão, né, que o Brasil esteve
ameaçado pelo socialismo e tal. Já faz parte do próprio teor. Faz parte do discurso dele. O Brasil estiver ameaçado. Eu nunca me senti ameaçado por nenhum regime que não fosse o regime da direita, né? Aliás, ameaça, nós não tivemos ameaça. Nós tivemos a experiência do regime de extrema-direita, que foi o regime dos militares. Este era de direita mesmo. E este era ditadura mesmo. Que essa história de que foi uma revolução civil, vi ontem a declaração do novo Procurador-Geral da Justiça, que aconteceu uma revolução civil no Brasil, não foi uma ditadura. Uma revolução civil onde não teve nenhum presidente civil. Nenhum. Os 4 ou 5 presidentes que tivemos no regime da ditadura militar foram militares. E outra coisa, generais. E outra coisa, generais de 5 estrelas. Só poderiam habilitar-se ao cargo de presidente da República na Revolução Civil se fosse militar. Por fim, já quando eles perderam o poder e o comando, quando desistiram porque não havia mais ambiente, eles tentaram colocar um civil no governo. Sabe quem era o civil? Paulo Salim Maluf. É o civil que eles tentaram colocar. Eu desconfio, mas não confio na minha desconfiança, de que a democracia não é que a democracia seja o regime dos sonhos do Bolsonaro. Até porque ele não tem muita noção do que seja ditadura e democracia. À medida que ele entende que o regime de 64 não foi uma ditadura. Ele acha que o regime de 64 foi um regime absolutamente normal. Ora, quem achou que o regime de 64 era absolutamente normal, pode continuar achando hoje. E querendo, né, que a gente seja a democracia brasileira uma revolução civil como foi de 64 a 85. E nisso aí é que nós, democratas, temos que investir nos 2 outros poderes. No legislativo e no judiciário. Há uma campanha dos inimigos da democracia contra o judiciário e contra o poder legislativo. Porque você não faz ditadura com 3 poderes. Você faz ditadura com um poder submetendo os outros poderes. E até fechando. Até fechando os outros poderes. E eu não sou obrigado a concordar com a posição dos ministros, com a posição do Gilmar Mendes, do Toffoli, de quem quer que seja. Agora, esses homens, eles não são o poder judiciário. Eles são membros do poder. Eles vão passar, vão pegar a bengala daqui a pouco, mas o poder judiciário vai continuar. O poder judiciário existe desde o início da independência e vai continuar. O Renan Calheiros, a Nelsinho Trade, a Tronic, o Calumbre, vão passar, mas o Senado vai continuar. O Senado é antigo, né? Tempo do Império, vai continuar. Porque sem o poder executivo, sem o poder legislativo, sem o poder judiciário, cada qual nos seus limites constitucionais, não existe democracia. Como eu disse, não estou convencido de que o Bolsonaro queira uma democracia. Mas estou
tendente a entender e que o Bolsonaro vai ter que se submeter à democracia. Que essas vivandeiras de quartel que estão aí agorando vão quebrar a cara. Porque o Bolsonaro, com 4, com 8 anos, que seja, ele vai ter que cumprir o mandato dele no regime democrático. E ele já entendeu isso. Ele já entendeu isso. Uma minoria recalcitrante de bolsonaristas é que não entende isso. E quando eu falo até o bolsonarista, de modo geral, parece que já entendeu. Quem não entende isso são aqueles que são contra a democracia e que são contra o Bolsonaro também. Que são que colocam em primeiro lugar a ditadura, o regime de partido único. Aqueles que acham que só o ditador, que só o tirano, que só o sangue é que vai resolver o problema do Brasil. São chamados intervencionistas, que a gente compartilhou aí no site deles, na página deles, eles bloquearam, né? Esses é que são a grande ameaça ao regime democrático. Mas são poucos. É uma meia dúzia barulhenta que tenta influenciar o governo e tal. Mas o governo já entendeu que ele não vai contar com força para dar golpe. Mesmo que ele seja defensor do regime de partido único, da ditadura, que acha que 64 não foi ditadura e tal, ele não vai conseguir. Primeiro porque a sociedade brasileira não vai deixar. A sociedade brasileira vai isolar esse grupelho de boca de burro que estão aí tentando jogar grilo na cabeça do presidente para ele dar um alto golpe, né? Eles até aceitam. Desde que seja um ditador, pode ser até o Bolsonaro que eles estão aceitando. As Forças Armadas não vão dar cobertura a nenhum tipo de regime de exceção. Está comprovado isso. Se tivesse que fazer, teriam feito no governo do Lula, teriam feito no governo da Dilma, não fizeram. E essas tendências radicais do governo atual não têm o apoio, não têm o aval das Forças Armadas, que inclusive estão lenta e gradualmente se afastando da área de influência do governo. Já foi o Santa Cruz, o Vilas Boas já criticou com veemência o Olavo de Carvalho, que é o guru de direita do governo, e não vai se envolver. Quem estiver esperando, tem um ou outro general, um outro coronel, muitos oficiais a favor de se fechar o regime. Mas o comando, né, a cabeça das Forças Armadas Brasileiras não aceita nenhum tipo de fraude, de ilicitude, de violência contra o regime democrático. As Forças Armadas apoiaram a ditadura por 8 anos e não vão fazer mais isso. Aliás, por 21 anos. Não vão fazer mais isso. Com relação à Amazônia, a única coisa acertada que o Bolsonaro fez até foi colocar as Forças Armadas lá, para tomar conta dos incêndios. Agora não devia tirar de lá. Devia deixar lá. Fica aí, ó. Vocês vão tomar conta da Amazônia. A Amazônia, a partir de agora, é responsabilidade das Forças Armadas. Principalmente do Exército. O Exército é o maior e principal aliado da Amazônia. Se deixar por conta do Exército, ninguém vai meter a mão na Amazônia. Nem estrangeiro, nem garimpeiro, nem madeireiro, nem o raio que o partas.
a Amazônia será preservada nos limites do politicamente correto. Mas será que ele vai deixar as suas armadas tomando conta da Amazônia? Será que ele não vai tirar suas armadas para entregar a Amazônia para o madeireiro? Para o grileiro de terra? Qual é a política ambiental do Bolsonaro? O que ele vai fazer? O que ele pretende fazer a gente já sabe, né? Porque ele já falou isso. Explicou. Agora, precisa saber o que realmente ele quer para a Amazônia. Mas, resumindo, o discurso que ele fez na ONU é o exemplo do discurso que todos os chefes de Estado deveriam fazer. Discurso reafirmando aquilo que ele acredita. Que ele acha possível fazer. Mesmo contrariando a oposição, mesmo contrariando os setores do próprio governo, ele assume essa posição. E isso é elogiável, até porque nos permite uma leitura do que vai ser ele e a democracia, porque a minha preocupação é com a democracia. Desenvolvimento econômico e social, isso é natural, porque o Brasil tem que ter desenvolvimento econômico e social, porque é um país rico, né? Então, preocupação é muito mais filosófica do que econômica. O problema da economia você resolve com gestão. Esperar que o Paulo Guedes esteja entendendo isso. Voltar a falar sobre este e outros assuntos daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Estamos de volta aqui com o programa Sérgio Cruz, pela viamorena.com. Pessoas podem entrar em contato aqui com o programa pelo Facebook. Se você está assistindo a live do programa,
pelo Facebook, pode mandar o seu recado aí no espaço. Se você quiser, se você está no Facebook, manda aí pelo nosso número no Facebook. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, derrubou, não foi a Câmara, foi a Câmara e o Senado, derrubaram ontem alguns vetos da lei do abuso de autoridade. Impressionante é que o pessoal da direita estava todo lá fazendo manifestação, a polícia foi lá e terminou debelando, né, a rebeldia dos manifestantes. Agora, minha opinião, primeiro, que todo mundo, ninguém pode abusar de autoridade. Autoridade. Você usa a autoridade nos limites da lei. Tem a lei para você obedecer. Se existe uma lei para combater o abuso de autoridade, é porque é um abuso de autoridade. Agora, não precisava de uma nova lei, até porque já existe lei, né, que combate o abuso de autoridade. Não é a lei, a nova lei, que vai impedir que o juiz haja arbitrariamente. Ele age de acordo com a cabeça dele, tem os autos, ele dá a interpretação que ele acha que é razoável e normal e dá a sentença. Tanto que, de tudo que foi vetado, eu acho que a única coisa que deveria ter sido vetada e não foi a questão do uso de algemas. Até hoje não entendi para que serve algema. Você tem algema para imobilizar uma pessoa, tudo bem. Bandido ou qualquer outra pessoa que recebe a ordem de prisão, se rebela, tal, você pega o cara, amarra o cara com essa algema. Agora você prender uma pessoa que não reagiu e tacar algema, eu acho uma bobagem. Uma humilhação totalmente desnecessária para qualquer cidadão, principalmente cidadão de bem. Havia no Brasil, até algum tempo atrás, a lei do tocar piano. Então você era intimado a comparecer a uma delegacia de polícia civil ou polícia federal. Antes de dar o depoimento, você tinha que bater os 10 dedos. Era tocar piano mesmo. Achava aquilo ali um absurdo. E 2 vezes que eu, como deputado estadual, uma vez, inúmeras vezes como jornalista, eu era convidado a ir à delegacia para prestar esclarecimento, eu tinha que tocar o pianinho. Todo sujo, né? Dedo sujo. Como deputado estadual, várias vezes depois das campanhas principalmente, que tinha muita bronca, né? Muita propaganda irregular, muito queixa de pessoas ofendidas com os discursos, tal. Meia. Quando eu me elegi deputado federal em 1982, eu apresentei um projeto de lei para acabar com o negócio do piano. Acabar com a história de piano, tocar piano. Quem tem identidade, você já está lá a identidade, as digitais têm na própria identidade, você ficar tocando piano. Aí corri empacou meu projeto, né? E eu fui correndo atrás para ver se eu desentranhava o projeto. Neste ínterim, assume a presidência da República o José Sarney, no lugar do Tancredo Neves, que morreu antes de assumir. E vai para o Ministério da Justiça o Fernando Lira, que havia sido, nos 2 primeiros anos de governo, o primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Meu conterrâneo, meu amigo. Fui lhe fazer uma visita no Ministério e levei uma cópia do meu projeto em tramitação.
para acabar com o pianinho. Eu falar com ele, ô ministro, expliquei para ele as razões pelas quais eu pleiteava o fim do pianinho. Eu achava que era uma humilhação tão humilhante como é a algema. A algema tem um uso parcial, né? Defendi o uso parcial. Se o cara ofereceu resistência, você algema. Se não oferecer, precisa algemar. Ministro, o que você quer mesmo, deputado? Não, tá, acabou já. A partir de agora não existe, mas fez uma portaria, assinou, mandou alguém fazer uma portaria lá. Foi uma portaria assim, 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 assim. Tá aqui, é isso que eu queria, tá? A partir daquele momento, não houve mais tocação de piano. E eu não soube se aumentou a criminalidade, se mudou alguma coisa. Para mim não mudou nada. Então tem algumas coisas no Brasil que precisam acabar. Aí prende o político, aí humilha o político, né? Põe algema o político. De repente o político não é nem bandido, né? Que é difícil, é difícil encontrar um político que não seja bandido. E de repente não é, de repente o cara é inocente. Até porque ele é inocente até que se prove o crime que ele cometeu. Você não pode julgar pelo que disse o jornal, pelo que disse o promotor. Não. Você tem que julgar de acordo com a própria sentença, né? E principalmente quando transitado e julgado. Então, de toda aquela história do abuso de autoridade e tal. Toda aquela história daquela lei, né? Para mim totalmente desnecessária, porque já existe lei que coíbe o abuso de autoridade. Para mim faltou isso. Vetar isso aí. Manter o veto sobre essa... Aliás, derrubar o veto sobre a questão das algemas. Só isso. Outra coisa que uma comissão da Câmara derrubou ontem foi a questão da ilicitude. Que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Apenas sugiro, né, que deixar de fora a questão da ilicitude, no caso da ação policial, eu achei prudente deixar de fora. Você não pode dar autorização para matar. E não é por causa da instituição, é por causa da cultura, da violência que a gente tem no Brasil. Então eu acho que tem que refletir mais sobre essa questão aí. Refletir mais sobre essa questão de... É o que eu acho que deve. Dizem que no plenário, né, no plenário vão mudar, vão voltar a colocar. Eu não acredito. Caiu, dançou. E eu estou vendo aqui no Terra, né? Eu não vou falar Folha e Veja, porque o bolsonarista não acredita nisso. Estou vendo aqui no Terra de que os vetos à lei do abuso de autoridade foram... A queda dos vetos foi sugerida pelo próprio presidente da República. Está aqui, ó, que ele ligou para o Alcolumbre recomendando a queda dos vetos, além de abuso de autoridade. Bolsonaro, convencido de que vai ter que, às duras penas, governar
no regime democrático, está buscando um ambiente democrático para governar. Se é que isso se é que essa notícia é verdadeira. A notícia diz o seguinte: Bolsonaro deu aval ao Congresso para derrubar seus vetos. O presidente Jair Bolsonaro telefonou. Onde é que é isso aqui? No Terra, né? No Terra. Abre aí o terra.com.br. Não é a Folha de São Paulo, não é a Veja, não é a Folha, não é o Estadão, tal. É um site que o governo considera independente. O presidente Jair Bolsonaro telefonou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e deu aval para que o Congresso derrubasse parte dos vetos à lei de abuso de autoridade, que havia sido aprovada pelo Legislativo no início do mês. Pressionado por sua base, Bolsonaro havia vetado 33 dispositivos da proposta. Tem mais aqui. De acordo com relatos feitos ao Estadão Broadcast, Bolsonaro disse ao Alcolumbre que compreendia o cenário que resultou a derrubada dos vetos pelo Congresso. Em sessão conjunta, deputados e senadores rejeitaram 18 vetos do Planalto à nova lei que enquadra como crime algumas condutas de juízes, procuradores, policiais e outras autoridades. Então está aí. Assisti ontem no Globo News uma entrevista do advogado da família Bolsonaro, onde o responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, jurou a inocência do Flávio. Mas não quis discutir a questão jurídica. Não, está sob sigilo e tal. Foi discutir apenas a questão política. Uma das coisas que ele mais lamenta, e não é só ele, todas as pessoas ligadas ao Bolsonaro lamentam, a partir do próprio Bolsonaro, é o fato da grande repercussão à vida no caso do Flávio Bolsonaro, quando ele é o menorzinho ali dos que eventualmente são suspeitos de cometer crimes na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Teve um caso lá de 50 milhões de movimentação atípica que as pessoas não dão a mesma repercussão, a mesma dimensão dada àquele miserê de 600 milhões de reais, 1.200 milhões de reais, do caso Queiroz. E ele fixou ali. Tem essa repercussão porque é Bolsonaro. Certo. Só tem repercussão porque é Bolsonaro. Para prejudicar o presidente da República, a oposição quer. Mas por que Bolsonaro? Porque os outros que estão lá não fizeram o discurso do Bolsonaro. Só por isso. O Bolsonaro assumiu o governo no compromisso político, junto à população brasileira, de combate intransigente à corrupção. Aí o cara ganha a eleição. E o filho dele aparece numa denúncia de rachadinha, é claro que vai para cima dele, porque o filho dele é ele. Aí a repercussão vai ser em cima de quem
movimentou 50 milhões? Não. E não é pelo dinheiro que foi movimentado que o pessoal vai em cima. Vai porque é Bolsonaro. Podia ser qualquer um outro, não tem problema nenhum. Ninguém ia se incomodar. Ninguém ia mexer. Até porque os outros não prometeram, não assumiram esse compromisso solene perante o eleitorado de que ganharia a eleição para combater a corrupção. A não ser o Bolsonaro. Podia ser filho do Lula, filho da Dilma, filho do Temer, quem fosse. Não teriam, mesmo que fossem eles presidente da República, não teriam o mesmo efeito havido no caso do filho do Bolsonaro. Porque esses não prometeram, não colocaram como foco de sua gestão o combate à corrupção. Não. Agora, o principal cabo eleitoral do Bolsonaro foi exatamente o combate à corrupção. Falta que, em função das diatribes do seu filho, ele já abandonou. Agora ele está mais preocupado com o problema da família, com o problema moral, problema comportamental, um programa do conservadorismo, em defender a direita em nível internacional, mas não está muito preocupado com esse negócio de corrupção, não. Tanto que tem, já falei sobre esse assunto, nem quero repetir, tanto que tem desprestigiado o máximo que ele pode, a não ser no discurso, o seu ministro anticorrupção, que é o Sérgio Moro. Bom, minha gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou pelo Facebook, pela tvdob.com.br, pela viamorena.com, pelo YouTube, acompanhou esse programa, participou desse programa. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, e a gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau, Pica-Pau.